Olá, amigos da Aberge. É um prazer estar com vocês aqui para poder pensar e criar reflexões que nos dão força sobre a compreensão melhor desta instável economia brasileira. Frequentemente previsível em suas imprevisibilidades, é bastante afeita a truques contábeis para dizer que vivemos um equilíbrio econômico, orçamentário, cambial e assim por diante. Merece muita atenção, então, nesse sentido, de todos os analistas e de todos quantos são empresários neste país, a efetividade dos números e dos dados, a promessa da criação de estabilidade, até porque, a rigor, a gente sempre deseja viver num regime de inflação estável, com preços que evoluem minimamente, uma taxa de crescimento do produto interno bruto que seja positiva, regularmente visível, firme e forte ascendente, reservas internacionais que apresentam acumulação e permitem com isso também, não necessariamente chegando a tetos gigantescos, importações adequadas, pagamentos de capital e remessas de capital ao exterior por conta de lucros e, sobretudo, o essencial, boa distribuição de renda, algo que continuamos não vendo bem, mas que tem a ver com muitas políticas sociais caríssimas, custosas, de longo prazo, justificáveis, mas não necessariamente bem empenhadas e bem acompanhadas, que dão muito espaço para maranhas, o que é um negócio grave. Se nós olharmos agora para, então, esses temários, eu gostaria de pensar na economia brasileira para este fim de ano 25 e para o ano 2026, assim como também para a segurança, e em particular a segurança bancária, pois, afinal de contas, num país que tem, como agora, então a gente pode de fato dizer, uma taxa de crescimento trimestral agora ocorrida de 0,1%, que ninguém sente, quem vai sentir um crescimento de 0,1%? Ninguém. Ou seja, estamos aí no marasmo, na paradeira. Uma taxa de inflação que, medida por vários indicadores, está muito próxima de 0,01% também, o que também é uma demonstração de que, de fato, a inflação está começando a cair. E é preciso repensar essa taxa Selic sumamente elevada, extremamente cara, referencial para outros créditos de 15% ao ano, onde nós estamos vivenciando uma aparente estabilidade cambial que fica lá nos 5,3, 5,4, 5,5, o dólar volta a cair para 5,3, esta relação de quantos reais se paga por dólar, mas, no fundo, não necessariamente reflete o verdadeiro tipo de custo que o brasileiro tem que enfrentar no exterior, nos leva a crer que a gente necessita ser sumamente prudente com tudo aquilo que está ocorrendo e nos é apresentado no dia a dia da nossa vivência macroeconômica. Se nós olhamos para o que está sucedendo com previsão para o ano que vem, segundo as evidências que o boletim Focus do Banco Central, muito respeitável, apresenta, o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, poderá ultrapassar e chegar, no final deste ano, valores muito próximos a 4,4, o que significa chegar praticamente à meta e ao teto dela, 4,5. Seria isso bom de fato? Tem uma certa forma, sim, mas não reflete o verdadeiro custo de vida dos brasileiros. Segundo, uma taxa de inflação dessas está chegando a ficar na meta, mas isso não significa que represente conforto, porque vai continuar implicando na necessidade de dispormos de uma série de revisões contratuais, dado que os preços subiram. E há um efeito onda na economia, pela qual a gente vivencia efetivamente preços muito altos, mesmo que o índice de rendimento dos brasileiros já tenha chegado a R$ 3.541, o que é bom, com uma taxa de desemprego oficial, dada também a mudança nas tecnologias de cálculo de desemprego, muito próxima aos 5,4%. De fato, para o ano que vem, chegar a uma inflação medida pelo IPCA de 4,16% é aparentemente positivo, alvissareiro, para que nós venhamos a dizer que temos um conforto. Mas lembremos, os países mais desenvolvidos possuem taxas de inflação que ficam beirando 1%, 1,5%. Então, nós estamos ainda praticamente 200% mais custosos e geradores de inflação do que esses países. Quando a gente olha para o produto interno bruto, que é uma variável essencial, pois a gente estará medindo a somatória de todos os bens e serviços
gerados, produzidos no prazo de um ano, a previsão para este ano aparentemente será de 2,25% de crescimento. Medíocre, pífio, pequeno, tão ruim, mas tão ruim, que coloca o Brasil já fora da lista dos 10 maiores tipos de economia do mundo. Estamos chegando ao 11º lugar. Ora, um país que deveria estar entre os 4 ou 5 maiores do mundo, chegar a 11º nesta governança pública, é vergonhoso, literalmente. E aí, então, quando a projeção é para 26, ano eleitoral, estamos vivenciando projeções que vão a 1,8% de crescimento. Ou seja, a desaceleração que já existe aumentará ainda mais, o que evidentemente não é propagador de bem-estar, nem de satisfação, nem de alegria para a população brasileira. O câmbio está em 5,4, 5,33, mas poderá evoluir para 5,5, segundo a visão do mercado. Mas este mercado, então, está acreditando de que pode haver, sim, uma reprecificação cambial com tendência ascendente, que vai nos custar bastante caro. A taxa Selic, mesmo que caia por conta da inflação com módico descenso, permanecerá tão alta a 12,25%, 12%, segundo os analistas, que não podemos acreditar que isso signifique uma queda que compense, recompense, facilite a vida de todos quantos precisam, num país de mais de 70 milhões de endividados, de crédito, de empréstimo. E o bom empréstimo é saudável. O bom intermediador, o bom banqueiro, é aquele que sabe também assumir riscos e pode ajudar com isso aqueles que pedem capital para fazer empreendimentos, para realizarem negócios, para pagarem alguma compra, para realizarem, através de seus sonhos, uma vida melhor. Quando essa taxa é projetada para 12,25%, ela pode ser interessante para aqueles que podem se ver remunerados pelo Tesouro Direto, através dos títulos. Mas ela não é uma taxa boa para todos quantos querem tomar contrato de mútuo, financiamento ou capital de giro. E aí a taxa depende do banco e depende da instituição, mas está insuportável, até porque existem diversos tipos de depósitos compulsórios que reduzem a capacitação de manutenção de taxas de juros realmente menores. Então, quando a taxa vai a 40%, 45%, 50%, 80% ao ano, nós estamos afogando a economia brasileira, o que não é o desejável. Isso também se reflete no IGPM a 4% para o ano que vem, e uma conta corrente péssima de 67 bilhões de déficit. Não interessa que a gente tenha reservas internacionais que podem cobrir isso. O fato é que estamos dizendo com isso de que as exportações tendem a ser menores que as importações. E isso garroteia o Brasil. Então, se a balança comercial ainda assim chegar a 66, 70 bilhões, parece bom, o mesmo também com investimento direto no país. Mas isso é praticamente regime de exceção e não é regra. O bom cumprimento econômico envolve uma estabilidade com inflação baixa, com regras que fazem os contratos funcionar direito a taxas de juros menores, com condições de evitar as exceções orçamentárias. Porque se a dívida líquida sobe, como está previsto pelo mercado, de 66% este ano em dezembro para 70,27%, meu Deus, nós estamos falando de um aumento extremamente significativo que ultrapassa provavelmente 4,3% de aumento e um resultado nominal que praticamente só sobe. Vai passar esse resultado nominal de 8,4% negativo para 8,68%. Ora, o que interessa, senhores, é sempre, senhoras, dispor de reserva de caixa, superávit de caixa primário, superávit de caixa final. Quando o superávit não é finalístico, após pagamento de juros, temos um grave problema. E essa é a principal das contas da dívida interna mobiliária pública do Brasil. Então, agora, com estes gastos fora da meta, que estão superando 170 bilhões de reais, nós temos aí uma desmoralização, uma operação, infelizmente, de desmonte, de literal destruição da credibilidade da política fiscal. Ora, uma política fiscal séria de governo tem que criar sustentabilidade e legitimidade para as contas públicas chegarem a pequeníssimos déficits, resultados nominais finais, no máximo entre 0,1% negativo e 3% negativo, e jamais
a 8,68%, como se prevê em 2026, e 7,8%, sabe-se lá qual será o governo que haverá, em 2027. O fato é que o resultado nominal já nos dá uma sinalização de que não estamos criando condições de administrar convenientemente, nesta governança pública atual, aquilo que desejamos, entre outros, as empresas estatais. Como podem os Correios chegar ao que chegaram? 20 bilhões de reais solicitados por uma empresa de Correios defasada tecnologicamente, que não sabe operacionalizar-se em face de diversas outras organizações? Que administração é essa? Mas quando você olha mais de perto, você vê que existem repercussões disso sobre os indicadores da dívida pública, sobre a inflação, sobre os juros. E o Brasil tem que tomar vergonha na cara, porque não é possível simplesmente adicionar 90 bilhões de reais em despesas que vão ser retiradas de metas de governo, dizendo que elas também têm que ser compensadas pelo Tesouro Nacional. E o que dizer da Previdência? Então, essas questões de segurança também, que envolvem o ato de olhar ou não olhar convenientemente a evolução do mercado, estão corroendo a credibilidade do Brasil e colocando ele não na direção do campeão do PIB, e sim aquele que está andando para trás, caranguejando. Senhores, é preciso mudar a política macroeconômica do Brasil urgentemente. Deste ponto de vista, lembremos que temos aqui uma questão de dados quantitativo. Os valores previstos para o ano que vem são 80% maiores do que o volume total de deduções do ano 2025, 40 bilhões. Um arcabouço fiscal frouxo, uma série de não atendimentos à meta fiscal, rombos estimados em muito mais do que 6,2 bilhões de reais de uma empresa de Correios de um ano para outro, solicitação de 20 bilhões de reais para uma companhia só, colocando o banco público para ficar emprestando a taxas de juros simbólicas, quando no fundo não está resolvido nenhum problema de reestruturação organizacional ou de revisão da sua necessidade enquanto empresa pública, é uma questão de responsabilidade dos poderes. Se uma empresa pública também envelhece, dados os choques tecnológicos, as mudanças sociais, os comportamentos inovadores, privatize-se, elimine-se esse buraco. Se essa empresa pública não pode entrar em recuperação judicial, nem em falência, nem em concordata, privatize-se o que existe ainda e coloque-se um saneamento definitivo no assunto. Onde está a coragem para fazer isso neste governo? Então, nós necessitamos, sim, repensar os Correios, mas todas as outras empresas também, porque, senão, o arcabouço acaba ficando desmoralizado. Nós temos uma enorme quantidade de despesas que estão agora sempre fora da meta. E na hora que você cria mais e mais exceções, você não pode gerar algo de vital, que é a capacidade de gerar credibilidade nos dados para que o mercado funcione a contento, fazendo seu OPEX, CAPEX convenientemente. Ou seja, Operational Expenses, gastos operacionais, e gastos de capital convenientemente, para que a gente possa funcionar no dia a dia correntemente e, ao mesmo tempo, tenha condições de evoluir adequadamente, sobretudo para investir, para formar capital fixo, para girar uma boa variação líquida de estoques, para fazer com que a massa de capital agregada, também oriunda do exterior, nos dê mais condições de rentabilizar e sinalizar ao mercado que vale a pena empregar mais pessoas, e não apenas colocar toda uma série de gama de pessoas no mundo de desemprego para auxílios de Estado, que em algum momento tem que acabar, porque são caros demais para o contribuinte. Então, como fica esta questão de despesas das empresas estatais, da reestruturação dos Correios, que é algo de extraordinariamente difícil e que dá para fazer, mas é preciso tomar vergonha na cara para saber como fazer, e não ficar só tomando dinheiro e obrigando uma Caixa Econômica Federal, também um Banco do Brasil, a dar crédito apenas à larga, sem um controle muito claro. Onde é que estará a auditoria? Onde é que estarão as 3 linhas de defesa e muitas mais, para que se evite que esse dinheiro vire uma derrama a fundo perdido sem retorno? São questões muito graves. Da mesma maneira, o ressarcimento dos descontos indevidos do INSS. E que falar dos gastos temporários com saúde e educação, que são tão essenciais?
E por que não pensar em isenção dos impostos relativos à calamidade do Rio Grande do Sul e à emergência climática e o teto do judiciário e a calamidade pública com mais enchentes e os precatórios? Quando você soma isso tudo, realmente você tem aqui pela sua frente uma questão gravíssima que tem que ser resolvida às claras e que necessita ser política pública de economia responsável. E isso daí, em certos aspectos, necessitamos, sim, senhores, ver, porque não está acontecendo na medida da dimensão das responsabilidades que esta nação merece. No meio desta impressionante, inacreditável série de elementos que merecem a nossa atenção, eu gostaria de lembrar a cada um de vocês que o Banco Central do Brasil também está fazendo uma série de medidas adequadas, importantes, representativas, responsáveis. A Autoridade Monetária Independente tem trabalhado em prol, sem dúvida alguma, dos consumidores, dos cidadãos, dos empresários, das empresas públicas, mas também tem seus limites, possui também o seu timing. Nesse sentido, quando uma economia entra num procedimento de gastos esfuziantes em áreas que não necessariamente têm produtividades sensíveis, ou ainda se faz sentir só a longo prazo, e olha lá como é que se calculará a gestão para resultados públicos, nós necessitamos repensar tudo o que está aí. Tudo. O Banco Central, então, desse ponto de vista, está ajudando com alguns pontos importantes. E exatamente agora, em dezembro de 2025, nós vimos ele lançando o serviço contra fraudes, com o uso de identidade falsa no sistema financeiro nacional. Então, é o Protege Mais. Enhorabuena. Que bueno que estás llegando. É uma proteção, ela, que está abrangindo uma abertura de conta corrente, de poupança, de conta de pagamentos que são pré-pagos. É a inclusão ou não de um titular e representante dessas contas. Então, isso é muito bom, porque é um serviço que permite, a partir de 1º de dezembro, que a gente visualize de uma maneira gratuita que as pessoas se comuniquem junto ao sistema financeiro que não desejam uma abertura de conta ou a sua inclusão como titular ou como representante de contas. É bom que ocorra essa proteção, porque, no fundo, nós estamos falando daquelas contas que frequentemente são vistas como mais populares, né? E nós temos aí que evitar todos os grandes problemas. E eles são muitos, pois podem ser situações de filtros ausentes, logo filtros que não têm proteção, e nós temos que saber como divulgar também um pouco de tudo de cada cidadão, a sua foto, seu CPF, no caso das empresas, o CNPJ. Então, isso aqui é muito importante, porque na medida em que nos são solicitadas mais informações, nós temos uma relação muito íntima com o sistema bancário. O íntimo privado, que é exclusivo, que deveria ser nosso, de repente se torna público. Então, o como proteger a pessoa é essencial. Ter uma camada extra, mais um extrato a mais, né, de proteção, então é bem-vindo, para que as instituições financeiras verifiquem cuidadosamente quem é quem, saibam exatamente o que está ocorrendo com cada pessoa. E isso atende também uma resolução conjunta de número 6, que é de maio de 2023. Eu creio que, no fundo, nós estamos aqui tratando de algo de relevante, porque a segurança a todos aflige num país de hackers, num local onde existe todo tipo de derrama, de partida de capital, porque o pessoal consegue entrar agora nos sistemas computacionais. Quantas vezes o problema está afeito à criação de agentes laranjas, pessoas falecidas, nomes duplicados? Ah, você é meu xará, então ele acaba pegando aí o meu nome e acaba utilizando ele de forma errônea no sistema bancário para até tomar crédito. Meu Deus! Formas de evitar um 171, meliantes, falsificadores, lavagem de dinheiro. Então, esta medida do Departamento de Atendimento Institucional, vendo tudo, para garantir mais segurança, para gerar mais transparência para todos os cidadãos em face do sistema financeiro, é bem-vinda. E o Protege Mais parece ter condições de representar melhor a cidadania. Então, que assim seja, bem-vindo, necessitamos vê-lo ativado, necessitamos acompanhá-lo de perto
E são os bancos também, as instituições financeiras, que vão tratar cuidadosamente deste novo tipo de serviço. Não é trivial trabalhar com segurança, porque, no fundo, o que você deseja proteger? Muitíssimo mais do que apenas as camadas de uma pessoa física ou pessoa jurídica, com seus documentos, com suas informações. Os bancos hoje necessitam pensar em defesas de todo tipo, como defesas multifator, com senha, token, que é físico, que é digital, sistemas de prevenção de instrução, IPS, IDS, porque há de tudo por aí, criptografia com protocolos fortes como HTTPS, monitoramento das transações, porque, afinal de contas, estamos entrando na era da inteligência artificial, da machine learning. Isso é muito sério, porque pode haver de tudo para transferência de depósitos de toda sorte, verificação de dispositivos, geolocalização para saber quem de onde está retirando algo. Isso pode ser por celular, pode ser por computador, políticas que atualizem softwares, pois sistematicamente o pessoal quer, através de softwares, criar o hackeamento, ingressar nas áreas de segurança, né? Então, nós precisamos, sim, reforçar para proteger bem a educação financeira, a educação para a segurança bancária, a educação para a segurança dos gastos públicos, a educação bancária para evitar escândalos como o do Master, a educação bancária para saber como fazer junto à Previdência e a sistemas de previdência que devem evitar perdas tão significativas como a gente tem visto, infelizmente, junto ao Master, infelizmente, junto ao Banco Santos, infelizmente, junto ao PAN, e parece que isso se repete e tem uma certa lógica de ocorrência. Então, implantar um 2FA com biometria, a necessidade de autenticar com 2 fatores tudo o que fazemos, ter esses filtros anti-phishing, capacitar-se para bloqueios de modo desenvolvedores de debugs, ter condições de trabalhar na base de conheça bem o seu cliente, aprofunde-se para conhecê-lo. Know your customer. Know everything about your customer, but respect him to be really a good supplier of capital and of funds. Conheça o seu cliente. Conheça aquele que está trabalhando com você, respeite aquele que deposita dinheiro no banco, respeite aquele que deposita em fintechs, em corretoras, em distribuidoras, em quase sistema bancário, porque aí terás mais condição de gerar também credibilidade e fazer rolar o capital convenientemente, de forma que aí, então, isso também pode mobilizar melhor as poupanças, dirigi-las para onde é necessário e fazer o produto interno bruto crescer, o desemprego cair, o imposto que o governo recebe a mais, criar mais equilíbrio fiscal. Portanto, segurança bancária tem tudo a ver também com atividades macro. Isso tem que ser muito bem estudado para que a gente disponha de um cliente que sabe o que recebe, sabe por que entrega e vê o seu sistema funcionar bem. Nós temos no Brasil um dos melhores sistemas financeiros mundiais, um dos melhores sistemas bancários, mas sempre necessitamos aprender para lapidar melhor o sistema e vê-lo brilhar, como é o nosso caso, em prol da população e de todos nós. Muito obrigado a você que chegou e sobreviveu até este momento com estes pensamentos e reflexões. Repito que nós aqui na Berge estamos sempre sumamente felizes e muito honrados se nos enviares perguntas, comentários, porque os desejamos, com isso aprendemos mais a lhe oferecer um serviço melhor. Grande abraço, muita força e tudo de bom, sobretudo nesta virada de ano de 25 para 26.